Fala pessoal, tudo bom? Professor Alan com vocês aqui para dar um norte para o seu Enem 2023 no que se refere à prova de matemática. Tenham bastante atenção no que eu vou falar aqui, tá? Não é nada de milagre, é planejamento de estudo e estratégia de como fazer a prova, beleza? Repasse para as pessoas que vocês conhecem, caso você não vá fazer o Enem, que vá fazer o concurso, vá fazer o vestibular para poder ajudar, tranquilo? Vamos lá, vamos prestar atenção aqui no que eu vou falar, tá? Nosso foco aqui agora é o Enem 2023, olhando para trás, para a gente poder tomar uma decisão. A gente tem aí mais de 20 anos de prova de Enem, então a gente tem como prever o que vai acontecer na prova agora de 2023. Preste atenção nisso, tá? Primeiro, a gente tem aqui uma divisão dos assuntos, dos tópicos cobrados em prova. A gente tem aí basicamente 31% da prova de geometria, 20% de álgebra, tá? E 49% de prova de aritmética. É uma prova muito bem equilibrada, né? Por sorte do aluno, é uma prova que cobra pouco álgebra, é onde a galera tem mais dificuldade, tá? Preste atenção nos tópicos a seguir. Vamos lá. Após isso, você saber a divisão dos conteúdos, a gente tem, em média, né, 70% das questões de nível fácil, tá? 5% de nível difícil, que são as questões impossíveis. Né? Você vai ter 3 ou 4 questões na prova que você não vai conseguir fazer e nem precisa fazer. Não serão essas questões que irão determinar a sua aprovação. E de nível médio, a gente tem aí mais ou menos um quarto ou 25% da prova. Tá? Então, vamos focar nisso para a gente entender o que a gente precisa resolver na prova, para não ter aquela ideia de que eu preciso fazer a prova toda, eu preciso ler todas as questões. Não é bem assim, tá? Avançando aqui, gente, considerando que você tem 45 questões para fazer, o tempo médio de resolução é de 200 segundos para cada questão, tá? Porém, preste atenção no que eu vou falar agora. Você não precisa fazer 45 questões de sua prova, tá? Essas 45 questões, elas são colocadas ali para você ter a estratégia de saber o que você vai resolver, e não são as 45, tá? A gente vai seguir aqui com a ideia, sempre, de termos que resolver somente 35 questões, pessoal. É isso mesmo. A gente não vai fazer as 45, a gente vai concentrar nossas energias em 35 questões. Com isso, o seu tempo médio de resolução por questão, né, ele vai para 260 segundos. Você tem basicamente aí mais de 4 minutos para resolver cada questão. E aí fica mais tranquilo, mais sossegado esse tempo. Tá? Se liga aqui, avançando no que a gente precisa falar, né, você tem aí um ganho de 30% no tempo e na qualidade das questões. Mas, Alan, como assim na qualidade das questões? Preste atenção. Por quais questões a gente vai começar a resolver a prova? Estatisticamente, existem as questões que são mais fáceis, que estão no meio ali daquelas 35 questões que você tem que acertar. Nosso foco é acertar 35 questões. Tá? Então, os assuntos que você deve começar a resolver a prova, gente, são esses aqui. Tá? Eu sempre costumo dizer, viu figurinha na prova, começa a resolver as questões por essas figurinhas, porque há uma grande chance de ser uma questão de geometria plana e espacial, e ainda assim há uma grande chance de ser uma questão fácil. Historicamente, essas questões de geometria plana e espacial são questões fáceis. Depois, estatística, que são aquelas questões de moda, média, mediana, que são também questões fáceis. E aí você vai para as questões de função do primeiro grau e segundo grau, que também são questões fáceis, que pede a taxa de variação, que pede o x do vértice, o y do vértice. E por último, gente, vamos trabalhar com as operações com números reais. Tá? Não que sejam questões difíceis, mas são questões que requerem do aluno mais interpretação, tá? Que requerem do aluno mais tranquilidade no raciocínio. Então, quando você começa a fazer a prova, não adianta você estar ali ansioso, porque está preocupado se vai fazer uma boa prova ou não. Depois de 1 hora e meia de prova, você está mais relaxado. Você já fez as questões de geometria plana, de geometria espacial, de estatística, e aí vai para as operações com números, que são as questões de porcentagem, né, de multiplicação, de divisão, de regra de 3 e assim por diante. Tá? Então a gente deve começar a fazer nossa prova por essas questões, por esse assunto. Seguindo aqui, gente, adiante, nós temos que ao final desses tópicos que eu falei agora, você vai ter resolvido ali em média 60% de sua prova. Né? Isso é um bom número.
Mas você deve ter feito ali 25, 26, 27 questões, tá? Para chegar às 35, nosso foco é matar, é acertar 35 questões, tá? Seguindo adiante, né, a gente tem historicamente esses assuntos aqui que possuem as questões mais difíceis, tá? Que a gente vai deixar por último para resolver, ou de repente nem precisa resolver as questões que abordam esse assunto. Tá? Então, historicamente, as questões mais difíceis são análise combinatória, probabilidade, juros compostos, onde envolve logaritmo, tá? E logaritmo. E muitas vezes também, em algumas vezes, né, as questões de função exponencial são um pouco mais complicadas. Então, essas questões a gente vai deixar por último, tá? Seguindo aqui, gente, com o raciocínio, né? Deixando essas questões por último, a gente vai chutar, a gente vai focar sempre em 35 questões, não se esqueçam disso. Focando em 35 questões, a gente vai chutar 10 questões. Só que esse chute ele não pode ser aleatório. Eu estou aqui apresentando para vocês um gráfico da prova agora de 2022. Esse gráfico ele representa a quantidade de alternativas certas por cada letra. Né? Então, na prova de 2002 de matemática, você teve 8 questões certas letra A, 9 letra B, 11 C, 9 D e 8 E. Isso, gente, coloca um aluno na situação boa. Se você fez 35 questões de forma consciente, tranquila, que são as questões fáceis, e existem 10 questões para você fazer, e o tempo não dá, ou a questão é muito difícil, o que é que você vai fazer? Você vai chutar todas essas 10 questões numa alternativa só. E vai ser aquela alternativa que você menos marcou. Então, suponha que você fez 35 questões e marcou ali nessas 35 questões apenas 4 alternativas A. As 10 que sobraram, você vai chutar tudo A. E isso, gente, não acontece apenas na prova de matemática, tá? Isso acontece também na prova de Ciências da Natureza. Observe que a prova de Ciências da Natureza foi mais ainda certinha. Tiveram aí 9 questões A certas, 9B, 9C, 9D e 9E. Então, suponha que você pegou a prova de Ciências da Natureza, no final vai ter que chutar 10 questões. Não adianta querer chutar de forma aleatória, pessoal, isso é bobagem. Você vai ter que chutar as 10 questões, tudo uma letra só, e vai ser aquela letra que você marcou menos. Então, se você marcou aí só 3 letras E, ou 4 ou 5 letras E, você vai chutar tudo letra E. A sua chance de ganhar mais 3 ou 4 questões no chute é muito grande. É bem maior do que você querer chutar de forma aleatória. Mas a gente não fica por aqui. Tá? Vamos ver aqui as questões de ciências humanas. A gente teve 8 certas A, 8B, 10C, 10D e 9E. Então a média é sempre 9, ou um pouco acima ou um pouco abaixo. E por último aqui, pessoal, a gente tem as questões de linguagens. Né? Percebam também que a gente tem o 9 letra A, 9 letra E certas, 10B, 10C e 7D. Então, no pior das hipóteses, se você tivesse feito ali 35 questões e tivesse que chutar 10, e você tivesse ali marcado 5 letra D, você ia chutar tudo letra D. Então, você, no pior das hipóteses, iria ganhar 2 questões. Tá? Mas suponha que não, que você marcou tudo aqui, tudo certinho, estudou a questão, fez a prova de forma bem coerente, aí você só tem 5, 6 no seu gabarito que você marcou. Aí você vai chutar as 10 tudo C. Então, no melhor das hipóteses, você ganha 5 questões. No pior, você ganha 2. E na melhor das hipóteses, você ganha 5, tá, gente? Então, isso aqui é uma forma de você fazer uma prova de maneira inteligente, planejada, estudada. Você olha o passado, o que aconteceu, né, e planeja a sua tomada de decisão, tá? Então, gente, se você gostou desse vídeo aí, se você se sente à vontade em ajudar mais pessoas, divulga, né, que depois, no próximo vídeo, eu vou explicar aí quais são os temas mais abordados e quais as formas que você precisa mais memorizar para levar para o dia da prova. Um grande abraço, professor Alan.